sou Silvana Vasconcelos, atriz, modelo e compositora. E eu estou sempre muito bem informada, através da TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aqui uma profissional de mais alto gabarito e ela foi nos apresentada pelo nosso amigo Humberto Passarão. Eliana Cunha, gratidão pela tua presença aqui, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? E um pouquinho da sua trajetória profissional. Ótimo. Então, eu nasci em São Paulo, capital, e a minha trajetória ela tem duas vertentes. A vertente na saúde, na área da saúde, e na área da educação. Deixa eu perguntar, primeiro foi saúde? Primeiro foi saúde. Tá. Que, aliás, essa que continua. Em que momento da sua vida que deu aquele estalo assim, entre humanas, exatas, biológicas, que você acabou escolhendo a área de saúde? Então, a área da saúde eu sempre desejei desde a infância. Mas tinha pais médicos? Não tinha. Tinha um avô farmacêutico, aqueles que manipulavam medicamentos, sim, bacana. Tá. Mas era assim, algo que eu sentia que era algo que tinha a ver comigo. Então, logo muito cedo, né, então eu prestei a faculdade, entrei no curso de ortótica na Escola Paulista de Medicina. Tá. E depois me especializei estando na Escola Paulista de Medicina. Eu me identifiquei muito com o atendimento de pessoas com visão subnormal, que hoje chamamos também de baixa visão, pessoas que têm deficiência visual. Então, e depois disso, então, eu segui essa área de especialização, fazendo uma pós-graduação, aperfeiçoamento na Santa Casa de Misericórdia, onde eu atendi pacientes também, fiz a minha especialização ali. Foi onde houve um vislumbre mesmo um amadurecimento nessa área de atendimento a pessoas com deficiência visual. Então, porque a ortótica em si, ela cuida de distúrbios visuais de uma forma mais geral. E essa questão do atendimento das pessoas com deficiência visual é algo mais específico. E de lá para cá, isso foi sempre num crescente. Aí eu fiz todos os meus estudos, mestrado, doutorado, todos com embasamento relacionado à deficiência visual. E também um curso de orientação familiar na Espanha, que também é algo que sempre me chamou muita atenção, foram as relações familiares. E também assim eu tinha muito interesse na questão da parte assim, não só do cuidado da saúde, mas a importância de uma criança com distúrbios visuais que estão inseridas nas escolas. Então, a educação ali já clamamos, o relacionamento da família, tanto do adulto como da criança, né? Como que essa deficiência visual impacta tanto na pessoa, como na saúde mesmo, no aprendizado, impacta nas relações familiares, porque 20% dos casos ocorrem na primeira infância, 80% após a adolescência. Então, são pessoas que passam a vida inteira enxergando bem e, num dado momento da vida, ficam com uma visão reduzida, tendo muitas limitações nas suas atividades diárias, simplesmente a leitura de uma conta dentro de casa, de caminhar, de fazer alguma atividade, param de dirigir, caso... Sim. Então impacta assim em atividades muito prosaicas da vida e também a questão identitária, como elas se sentem enquanto pessoas. Muitas perdem, junto com a deficiência visual, perdem a profissão que exercem. Então, até assim, para vocês terem uma ideia, para você, né, ter uma ideia, quem está nos assistindo, atendi por muitos anos cerca de 2.000 pessoas por ano, com visão subnormal, com baixa visão, e as histórias tem de todo tipo, né? Tem aquela pessoa que está no sofrimento danado porque a sua profissão ela foi totalmente comprometida, um motorista, por exemplo. Parece que piloto de avião também tem que ter uma visão muito boa. Esse caso, então, assim, o piloto de avião tem que ter uma visão de excelência. Essas pessoas que eu atendo, elas ficam com 30% ou menos de visão. Então, elas têm uma restrição para caminhada, elas não enxergam, só para o pessoal que está nos assistindo ter uma ideia do que significa ter baixa visão, mesmo depois que a pessoa coloca um óculos, faz os tratamentos oculares, ela continua não identificando a feição das pessoas.
ela tem comprometimento de leitura, muitas vezes precisa usar lupas especiais, lupas eletrônicas, adaptar o material da escola. Então aquela criança que está lá na escola, que todo mundo acha que, não, ela enxerga, tá ok, mas ela não vê na lousa, ela pega um livro com fonte regular, ela não dá conta de fazer as suas tarefas. Se não houver adaptação desses materiais, essas crianças jamais concluirão com êxito os seus estudos, consequentemente vai impactar na sua vida profissional e na sua vida de cidadão posteriormente, porque sem educação essa pessoa não vai ter condições futuras de se desenvolver plenamente. E aquelas pessoas que já desenvolveram até profissões, etc., que têm essa perda, elas impactam direto o que eles já faziam, o que eles estavam fazendo e eles param de fazer. Então tem um impacto psicológico. Sim. Quem não sou, muitos falam, não me sinto mais eu. É só a gente se colocar no lugar, né? A gente se imaginar assim, ó, se hoje eu passasse a enxergar menos do que 30%, no olho que mais enxerga, como impactaria na minha vida? Quando enxergar, a pessoa não consegue, gente, ver o nome do ônibus, uma placa de rua. Se ela está caminhando, ela tem que andar muito vagar, porque se ela enxergar uma mancha no chão, ela não sabe se é uma poça d'água, se é um buraco, né? E há níveis de perda visual, tem a baixa visão leve, a moderada e a profunda. E tem aqueles com baixa visão que, inclusive, necessitarão usar bengala. Tem aquelas crianças com baixa visão, que, inclusive, a baixa visão profunda, que necessitará utilizar do braille com um sistema de leitura e escrita. E enquanto pessoa, eles se sentem no meio do caminho, porque eles têm um pé na visão normal, enxergam algumas coisas, e um pé no mundo da cegueira. Então eles não são identificados, inclusive, pela sociedade da maneira mais adequada, pela família e eles mesmos, né? Então é muito duro, né, Kendi? Porque sim, o ser humano ele é preconceituoso. É verdade. Na sua natureza. Então, tudo que é deficiência, que é dificuldade maior, existe uma resistência por parte das pessoas. Aí a gente vai falar aí de inclusão profissional, vai falar na cultura, né, pessoal? Porque às vezes a gente fala assim, puxa vida, temos que incluir a pessoa com deficiência na escola, no trabalho, então ok. Mas e no lazer? Na cultura? É um ser humano completo, né? Que ele necessita de tudo que todo mundo precisa. Sim. Então, assim, quanto mais o mundo tiver acessibilidade, inclusive souber sobre isso, a vida deles fica muito mais fácil, apesar dos grandes desafios que existem, né? Só no país, gente, no último censo 2010, foram identificados estatisticamente 6 milhões de pessoas com baixa visão e 500 mil cegos. Isso em 2010. Vai sair agora o último censo. Provavelmente com maior número, porque nós temos questões de políticas públicas na saúde ocular que não são bem amparadas aí, deve aumentar porque a longevidade aumentou, tem várias doenças que ocorrem na terceira idade. Em contrapartida também, bebezinhos sobrevivem prematuros, muito mais novinhos. E, para quem não sabe, né, a visão se desenvolve até os 7 anos de idade. E até o 5º mês dentro do útero, ou melhor, a partir do 5º mês dentro do útero, começa a desenvolver a retina. Então, se esse bebezinho nascer prematuro, quanto mais novinho ele sobreviver, maior a probabilidade dele ter alguma alteração ocular grave. Entendi. Então, assim, os dois extremos estão aumentando. Existe também uma série de doenças que a gente poderia falar aqui que são preveníveis, se identificadas a tempo. A gente tem aqui o glaucoma, então vai uma dica aí para o pessoal. Por favor. Após 40 anos, gente, todo mundo medindo a pressão do olho, uma vez por ano. É um examezinho muito rápido, mas que salva a sua visão. Porque se for identificado rapidamente e for tratado, não desenvolve deficiência. E se tiver glaucoma na família, desde jovenzinho, é bom medir essa visão, porque a hora que aparece, quem já faz o tratamento, você fica com glaucoma durante a vida, ok? Mas não desenvolve deficiência. Eu lembro que o pessoal falava que antigamente, a pessoa quando percebia os artigos, sim,
normalmente era assim, começava a dar uma deficiência, pagar mas a pessoa olhava, então ela compensava, né? Ele não estava, era chamado aquilo, não estava compensando, mas ele olhava, né? Se ele compreendesse que algo está errado, poderia correr um pouco mais. E aí tem um detalhe interessante, que essas condutas aqui que eu dei uma dica para vocês todos e todas, é o seguinte, antes de dar esses sintomas. Porque quando já começa a dar sintoma, lógico que, vamos lá, vamos todo mundo correr para o oftalmologista do mesmo jeito, tá? Sempre dá para, se não der para curar, dá para contornar melhor o problema. Mas o ideal é a prevenção. Quando a gente fala de saúde ocular, gente, é prevenção. Prevenção é a melhor solução de verdade, ó. Até os 7 aninhos a visão se desenvolve. Então, criançadinha, levar os filhos nos primeiros anos de vida, anualmente, uma consulta no oftalmologista é o mundo ideal. Se perceber, então, qualquer dificuldade, mas vocês podem me perguntar assim, mas Eliana, que dificuldades a gente pode perceber? Então, uma criança que tem os olhos vermelhos, lacrimeja muito, aproxima demais o livro do rosto, aproxima demais na televisão, se queixa, você percebe que ela não reconhece alguém ao longe, tropeça muito. Então, essas crianças são sinais na escola. Por que as professoras identificam, geralmente? Eu dou muita formação para as professoras, né? Que é aquele caminho lá da educação que eu te falei, que eu conjugo os dois, né? Eu sou apaixonada pela saúde e pela educação, né? Que é essa parte de formação dos professores. Porque o professor, ele acaba identificando, a criança não enxerga na lousa. Ela vai escrever, ela praticamente cola o narizinho no caderno. Ela não consegue dar conta. Então, muitas vezes o professor é a primeira a perceber com mais do que os pais. Muitas vezes mais do que os pais. Porque os pais também, gente, é uma coisa que tem que ser bem trabalhada, né? Muitas vezes tem uma questão de negação. Puxa, não, meu filho não tem deficiência, meu filho. E muitas vezes, gente, não é deficiência, tá? Sim. Basta um óculos. Então, uma pessoa míope, sem óculos, ela não vai enxergar bem. Então, a gente encaminha para o oftalmologista. O oftalmologista faz a avaliação. Se precisar do óculos, coloca o óculos. E muitas vezes, em alguns casos, até muitas vezes não, em uma parte dos casos, também precisa de outros acompanhamentos, intervenção precoce, estimulação, adaptação dos materiais, quando se instala aí a deficiência visual. Porque as dificuldades são parecidas. Aquele olhinho também que treme, os pais falam muito isso, né? Meu filho tem aquele olhinho que treme sem parar. É um nistagmo congênito também, desenvolve uma deficiência visual. Então, assim, não é porque não tem uma cura que não tem como ter um desenvolvimento adequado. Essa criança vai estudar, vai crescer, vai ter sua vida profissional, tudo direitinho. Mas, se houver esse acompanhamento, e no adulto já, em que a situação ocorre quanto mais tarde, né, que é mais difícil a adaptação. Então, assim, tem doenças que acontecem pós 50 anos de idade. Certo. Só para você ter uma ideia, eu estou com 5 pacientes de 105 anos. Puxa, então, essa degeneração, é uma degeneração macular relacionada à idade, apareceu só aos 105. Gente, tem vida. As pessoas querem ler, elas querem fazer suas atividades. Então, existem recursos adequados para que elas consigam resgatar o que elas têm de potencial. Então, é ver nas pessoas muito mais do que funções, ver o ser humano que está ali. Então, quando a gente olha o ser humano completo, é aí que faz essa mescla, né, que eu fui buscar muito, assim, estudos da orientação familiar, fiz mestrado e doutorado em psicologia da educação, com a dissertação e doutorado com a base e a tese com base nas pessoas com baixa visão, justamente para fazer essa interlocução de como esse impacto, não só como esse impacto afeta, mas também quais são as possibilidades, o que a gente pode fazer para que essa vida se torne produtiva, o mais feliz possível, essa pessoa se desenvolva. Sim. Né? E parece-me que até a década de 80, basicamente é curado com óculos, né? Assim, ou as primeiras situações. Aí, década de 90, teve aquele trabalhador russo que caiu, quebrou os óculos, e aí começaram a ver que cortando
uma parte do cristalino do olho, né, a pessoa podia voltar a enxergar. Então, eu mesmo cheguei a fazer, na década de 90, cerototomia radial, que logo em seguida, que era bisturi, que logo em seguida veio o laser. Né? Assim, então, hoje você tem muitas técnicas, né? A tecnologia tem ajudado muito também, né? Essas tecnologias são para corrigir erros de refração, gente. Então, assim, o que é um erro de refração? É uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, que não são deficiência visual. São só erros de refração. São um óculos resolve. Tá, ok. É diferente. Então, então essas cirurgias, elas são importantes e podem acontecer. Não são importantes, esquece. Agora eu perdi o rumo aqui. Peraí, vamos só começar um pouquinho antes daquilo. Atualmente, tem essas cirurgias, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que são realmente essas cirurgias. Existem as cirurgias para corrigir os graus de óculos, vamos dizer assim, que é a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Então, outra atenção que deve ser feita é que deve se seguir muito rigorosamente a indicação do seu oftalmologista. Porque muitas vezes aquela córnea não é adequada para se fazer cirurgia. Okay. Então, mas ela vai corrigir o quê? O grau dos óculos. Para eu parar de usar meus óculos e corrigir esse erro de refração que a gente fala, que não é uma deficiência visual. Mas a pessoa fala assim, quem que tem deficiência visual aqui? Eu tenho, porque eu estou de óculos. Não, você não tem. Sim. Pode ser que uma pessoa com deficiência visual, ou seja, que tenha menos de 30% de visão no melhor olho, após a correção de todos os tratamentos, pode ser que ela tenha outra doença que faça com que ela tenha uma visão reduzida. Essa sim tem a deficiência visual. Ela pode usar óculos ou não. Então tem gente que tem baixa visão, que é o sinônimo de visão subnormal, como eu estava falando no início da nossa conversa. Baixa visão é uma terminologia mais moderna. Então, assim, ela tem realmente uma redução de acuidade visual, de percepção visual, mesmo com os óculos, depois que operou, fez tudo que tinha que fazer. Essa operação que eu estou falando é assim, uma catarata. Então, você pega uma pessoa mais idosa que tem a catarata senil. Sim. Naquele está com uma baixa visual. Mas ela é deficiente visual? Ela está naquele momento com uma redução de visão. Vai lá, faz a cirurgia, tira a catarata. Que hoje é simples, né? Super simples, gente. Tira o cristalino, põe uma lente intraocular, perfeito, a pessoa volta a ter a visão normal. Há casos em que a pessoa tem a catarata senil, faz a cirurgia, tira o cristalino, põe um novinho ali, que é artificial e fica ótimo. Só que concomitantemente ela está desenvolvendo uma degeneração de retina, que é outra estrutura ocular. Aí a pessoa até acha, puxa, até a cirurgia da catarata enxergava legal. Agora, ela que causou. Não foi ela que causou. Tinha que operar a catarata para tirar um problema da frente. Sim. Só que ao mesmo tempo, lá no fundo do olho, desenvolveu-se também uma degeneração. E aí, essa degeneração de retina ainda não tem cura. Okay. Existem tratamentos paliativos para conter, conforme o tipo, tem a úmida, tem a seca, enfim. Tem uma série de questões aí, mas que não vai ficar com visão normal de novo. E aí é que vem toda a questão de fazer uma reabilitação visual, em que a pessoa consiga potencializar a visão que ela tem e se adaptar ao mundo com a visão que ela tem. Perfeito. Que gera uma frustração danada, né, gente? A pessoa fica numa fase que precisa ter uma abordagem muito acolhedora, precisa haver uma explicação. As pessoas, sabe, Kendi, tem que entender o que elas têm para começar a elaborar o processo inclusive. Perfeito. Nós estamos nos instantes finais, tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem para a população em geral, né? Procurar principalmente por prevenção, né? A utilização aí da parte, o óculos, dizem que os olhos são o espelho da alma, né? Então precisa ser muito bem cuidado. Muito bem cuidado. Né? E também os seus contatos, por favor. Nós vamos escrever aqui. Tá ótimo. O que eu gostaria de falar para todos vocês, todas vocês, é o seguinte, gente, não tenham medo de fazer avaliações médicas, tá? A prevenção é o melhor caminho. Então a gente escuta muito assim, eu não vou ao médico para não encontrar coisas, eu não quero encontrar nada, a gente só vai encontrar aquilo que existe.
Então não é assim, se eu procurar demais eu acabo encontrando. Não. Vai lá, faz um exame preventivo, não só oftalmológico, mas no caso aqui que é o nosso assunto, oftalmologicamente falando, gente, prevenção. Só para mais um recadinho para vocês: 80% dos casos de cegueira e baixa visão seriam evitados se tivesse havido algum tipo de prevenção e tratamento, gente. 80% dos casos, não é pouco, né? Então, é impressionante esse dado, né? É um dado da Organização Mundial de Saúde. E 90% deles, portanto, estão concentrados nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Olha a importância da prevenção. Então, vamos fazer a nossa parte e cuidarmos o melhor que pudermos dos nossos olhos e dos olhos da nossa família. Então, os contatos, o meu WhatsApp é 11 99328 6390, meu Instagram, @ElianaCunha 1962. Ok. Lê, gratidão. Volte outras vezes. Obrigada. Muito obrigado. Internautas, meus agradecimentos então a essa fantástica doutora Eliana Cunha. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.